O herói que Gotham merece, mas não o que precisa agora. Essas palavras, ditas pelo comissário Gordon no final angustiante de Batman, o Cavaleiro das Trevas, ecoam muito além dos limites da tela. Elas definem não apenas a jornada do Homem-Morcego, mas a própria essência do filme que o consagrou. Uma obra que há mais de uma década é aclamada não apenas como um grande filme de super-herói, mas como um grande filme. Ponto final. Mas a estrada para se tornar um clássico foi tão sombria, intensa e cheia de desafios quanto as ruas de Gotham. Hoje, vamos mergulhar nas sombras para revelar as histórias não contadas, os segredos de bastidores, os custos astronômicos e os momentos de puro gênio que transformaram o Cavaleiro das Trevas no fenômeno que é. O Coringa que quase não existiu. A performance de Heath Ledger como o Coringa é lendária. Um trabalho tão imersivo, tão assustadoramente caótico, que rendeu a ele um Oscar póstumo. Mas você sabia que ele quase recusou o papel? Inicialmente, Ledger estava relutante. Ele considerava filmes de super-herói bobos e temia ser estereotipado. Foi o diretor Christopher Nolan que, em uma conversa pessoal, convenceu-o de que o Coringa não era um vilão comum, mas uma força da natureza, um anarquista filosófico. Nolan viu em Ledger uma intensidade crua que poucos enxergavam. E foi aí que a magia, ou melhor, o caos, começou. Para se preparar, Ledger trancou-se em um quarto de hotel por um mês. Lá, ele desenvolveu a voz, a postura ossuda e o tique de lamber os lábios. Ele criou um Diário do Coringa, uma colagem macabra com imagens de palhaços, maquiagem derretida e citações de 1984 e Laranja Mecânica. Ele não estava atuando como o Coringa. Ele estava habitando a psique dele. Uma curiosidade surpreendente. A cena em que o Coringa explode o hospital de Gotham foi em grande parte improvisada por Ledger. Os detonadores falharam e ele, mantendo o personagem, continuou apertando o botão, brincando com a falha, até que a explosão finalmente aconteceu. Aquele momento de frustração genuína e depois de pura euforia, era 100% Coringa. A produção tinha apenas uma chance de filmar a explosão de um hospital real, programada para demolição. A pressão era imensa e a genialidade de Ledger transformou um possível erro em um dos momentos mais icônicos do cinema. Os cachês que revelam prioridades. Em um filme com um orçamento de cerca de 185 milhões de dólares, os cachês dos atores contam uma história interessante sobre o valor do talento versus o estrelato. Heath Ledger, em um de seus últimos papéis, recebeu aproximadamente 20 milhões de dólares. Um valor justíssimo, que reflete não só sua estatura, mas a importância central do Coringa para o filme. Christian Bale, o próprio Batman, também embolsou cerca de 20 milhões. Ele era a âncora da trilogia, o rosto por trás da máscara. Agora, preparem-se para a surpresa. Aaron Eckhart, o brilhante e trágico Harvey Duas Caras, recebeu cerca de 3 milhões, um valor significativamente menor, mostrando a hierarquia de foco da narrativa. Mas a discrepância mais chocante vem de um ator veterano e amado, Michael Caine. O fiel mordomo Alfred, por sua participação fundamental, ele recebeu? Sim, sensíveis $500 mil. Sim, você ouviu direito. Apenas $500 mil. Isso não era um desrespeito, mas sim um reflexo dos contratos da época e do papel de coadjuvante de luxo. Caine, no entanto, sempre disse que faria o papel de graça, tamanho seu amor pela história e por trabalhar com Nolan. Esses números mostram que o filme investia pesado onde precisava, no conflito central entre a ordem e o caos, personificado por Batman e Coringa. Os desafios que forjaram a lenda. Criar um filme tão ambicioso não foi fácil. Os desafios foram inúmeros, começando pela estética. Nolan aboliu o visual gótico e fantástico de filmes anteriores. Ele queria uma Gotham real, e ele encontrou ela em Chicago. A cidade se tornou uma personagem,
com seus arranha-céus de vidro e aço e sua arquitetura robusta. A cena do caminhão virando de cabeça para baixo foi feita em plena rua, no meio do tráfego real, causando o caos que você vê na tela. Não era CGI, era puro cinema de ação prática. E a sequência inicial, o assalto ao banco? Para conseguir aquele realismo cru, Nolan mandou a equipe filmar com câmeras IMAX pesadíssimas, correndo pelo set como se fossem os próprios bandidos. Foi um exercício de coreografia e força física. Mas o maior desafio de todos foi uma tragédia que abalou o mundo e o elenco. A morte prematura de Heath Ledger em janeiro de 2008, quando o filme ainda estava em pós-produção. O choque foi devastador. Havia rumores de que o papel do Coringa o havia levado a um lugar muito sombrio demais, algo que sua família e Nolan negaram veementemente. A produção parou. Havia discussões sobre como proceder. Será que deveriam cortar o filme para diminuir a presença do Coringa? Ou até regravar cenas com outro ator? Nolan, respeitando a obra-prima de seu amigo, decidiu que não alteraria um único frame. Ele remontou um filme para ser um tributo à performance de Ledger. E a campanha de marketing mudou, focando ainda mais no legado do ator. O resultado foi que cada aparição do Coringa na tela se tornou carregada de uma emoção e uma intensidade quase insuportáveis. O Batman que quase ninguém viu. Christian Bale é conhecido por suas transformações radicais, e como Batman, não foi diferente. Mas sua preparação quase o impediu de fazer o filme. Para o início, ele havia ganhado mais de 40 quilos de músculo. Para o Cavaleiro das Trevas, ele manteve um físico hercúleo, mas foi a voz que se tornou o maior ponto de discussão. A famosa voz rouca e gutural do Batman foi uma criação de Bale. Ele sentia que, com a máscara, sua voz normal não soaria ameaçadora. Então ele criou aquela fala áspera. Nos sets, muitos ficaram confusos. Michael Caine contou que, na primeira cena que gravaram juntos, ele não entendia uma palavra do que Bale dizia e teve que se guiar pelas reações dele. Nolan gostou do conceito, mas admitiu que, na edição, teve que equalizar e limpar o áudio em várias cenas para que as falas fossem compreensíveis. E há uma cena icônica que quase foi cortada: o interrogatório entre Batman e o Coringa. Nolan achava que o diálogo era tão forte que quase não precisava de ação. Mas foi Bale quem sugeriu a violência física extrema. Aquele momento em que Batman praticamente desaba sobre o Coringa, batendo sem piedade, foi uma sugestão de último minuto que elevou a cena a um dos confrontos mais brutais e psicologicamente complexos já vistos no gênero. O legado que ecoa nas trevas. O Cavaleiro das Trevas não foi apenas um sucesso de crítica e bilheteria. Ele mudou a régua. Provou que um filme de super-herói poderia ser um drama shakespeariano, um thriller policial à la Michael Mann e um estudo filosófico profundo sobre escolha, sacrifício e a linha tênue entre o herói e o vilão. As histórias de bastidores, a dedicação de Ledger, a visão obstinada de Nolan, os riscos reais, a tragédia pessoal, estão todas impregnadas em cada fotograma. Elas são a alma sombria por trás da máscara. O filme nos ensina que se pode morrer como um herói ou viver o bastante para se tornar o vilão. Mas a história por trás das câmeras nos mostra que, às vezes, para criar algo excelente, é necessário mergulhar de cabeça no caos, enfrentar os demônios reais e acreditar, contra todas as probabilidades, na sua visão. O Cavaleiro das Trevas é o herói que o cinema merecia. E, graças a um grupo de artistas dispostos a ir até o limite, foi o filme que todos nós precisávamos.